Olá, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de explicação sobre as nossas atividades desenvolvidas na primeira etapa desse processo, né, que nos levou a ficar um tempo resguardado em casa. Então você deve estar lembrado aí que nós realizamos por meio da plataforma Positivo algumas trilhas. E agora, nesse primeiro momento, o intuito é a gente voltar a essas trilhas, recapitular esse conteúdo, que ele será muito importante para o nosso retorno. Você que por algum motivo não realizou essas trilhas, não se preocupe, né? As questões estarão disponibilizadas aqui nos nossos slides e também por meio de um arquivo em PDF que você vai ter acesso para acompanhar todas essas resoluções, tá bem? Então vamos aqui continuar verificando a primeira questão, que vai dizer respeito ali a sujeito e predicado, sintagma nominal e sintagma verbal, que comporão, né, as nossas orações. Então observe só o que nós temos aqui. A frase oração é estruturada em blocos de sintagmas. Podemos identificar dois grandes blocos, o sintagma nominal e sintagma verbal. Assinale as alternativas em que o núcleo do sintagma nominal foi corretamente grifado. Então, é muito importante que você observe aqui o comando, né? As alternativas. Então, eu não tenho somente uma. Importante, então, a gente lembrar o que é um sintagma nominal e o que é um sintagma verbal. O sintagma nominal, ele está estruturado em torno de um nome. E esse nome nós já chegamos a compreender que é o substantivo. Por outro lado, o sintagma verbal ele está estruturado a partir de um verbo, beleza? Lembrando então que o sintagma nominal ele vai funcionar nesse primeiro momento em que nós estamos analisando como sujeito da oração e o predicado e o sintagma verbal, na verdade, ele vai atuar como o nosso predicado verbal da oração, nesse primeiro momento, tá? Então vamos aqui observar essas orações e perceber em qual delas o núcleo do sintagma nominal, ou seja, do nosso sujeito, está grifado, está corretamente aqui destacado. Vejamos então. Primeira, letra A. Todos os alunos resolveram sair mais cedo. Se você, por algum motivo, está aí, né, na dúvida sobre como identificar o sujeito, recorde-se aí que nós devemos primeiro identificar o verbo para assim fazer a pergunta a ele e saber quem é que está, então, executando essa ação. Eu percebo que o verbo, então, da minha primeira oração, letra A, é resolveram, e daí eu vou fazer a pergunta: quem que resolveu alguma coisa? Quem que resolveu sair mais cedo? Todos os alunos. Pronto, nosso sujeito. Alunos, então, é o termo que está destacado. Então, eu quero ver aqui se esse termo destacado ele vai atuar como núcleo do sintagma. E a gente chega à conclusão que sim. Por conta de quê? Por conta que é um substantivo, é, portanto, a palavra mais importante desse sintagma, e as duas outras palavras que estão acompanhando esse núcleo são um artigo e um pronome, beleza? Próxima oração, nós temos todos os colegas da escola estavam no campeonato. Quem que estava no campeonato, gente? Todos os colegas da escola. Só que agora o termo que eu tenho em destaque é a palavra todos. E eu já percebo que ela não é a palavra mais importante desse sintagma. E, na verdade, eu tenho aqui como núcleo a palavra colegas. Portanto, essa aqui não é correta. O núcleo do sintagma nominal não está destacado corretamente. Então, até o momento, nós temos aqui a letra A como correta. Novos interessados se apresentavam. Quem que se apresentava? Os novos interessados. Então, aqui o nosso núcleo está corretamente destacado, porque novos é um adjetivo que está relacionado, então, com o nosso núcleo de sintagma nominal. Nem o livro estava sobre a mesa. Perceba que aqui eu tenho um pronome, não é? Pronome indefinido, e está acompanhando o núcleo que é livro. Então, veja, nós não temos aqui essa alternativa como correta também, porque a palavra destacada não está atuando como o núcleo do nosso sintagma nominal. Por fim, Carolina ria compulsivamente. Observamos que Carolina é o sujeito dessa oração, portanto, é o sintagma nominal, e como nós temos o único nome, né, a única palavra aqui como sujeito, como sintagma nominal, obviamente a gente tem Carolina como o nosso
núcleo desse sintagma, beleza? Vamos para a próxima oração, então. Deixa eu só beber uma aguinha. Observe, então, essa frase. Nós temos aqui, na frase, os meninos jogam videogame, qual é o núcleo do sintagma verbal? Se é núcleo do sintagma verbal, e como nós estamos trabalhando o predicado verbal, é importante que a gente saiba identificar o verbo. Então, os meninos jogam videogame. O verbo é jogar, não é? Então, eu já vou automaticamente à minha alternativa, que é a letra B. Nenhuma das outras, né, está correta. Portanto, o núcleo do sintagma verbal da frase os amigos jogam videogame é letra B. Observe, então, a próxima questão. Diz o seguinte: as frases a seguir foram retiradas de campanhas de prevenção do trânsito. Identifique a que tem o sujeito corretamente destacado. Sujeito é de quem ou do que se fala, tá certo? Tá na dúvida sobre a identificação do sujeito, faz a pergunta para o verbo. A imprudência destrói os sonhos. Quem que destrói os sonhos? A imprudência. O que está sendo pedido na minha questão? Que eu identifique o sujeito corretamente destacado. Então, se a imprudência é quem realiza a ação, se a imprudência é o sujeito da forma verbal destrói, nós não temos aqui como correta a letra A. A vida é muito importante. Identifica o verbo, é o verbo ser. Quem é que é importante? A vida. Portanto, eu não tenho também aqui o sujeito corretamente destacado, né? Então, eu teria que ter a vida aqui destacado para a alternativa ser correta. O trânsito só muda quando a gente muda. O que muda quando a gente muda? O trânsito. Então, eu também não tenho aqui essa alternativa como correta porque o meu sujeito não está destacado. Acidentes não acontecem por acaso. Veja só, eu identifico então o meu verbo, que é acontecer. O que é que não acontece por acaso? Acidentes, somente. Então aqui eu não tenho também a alternativa como correta, porque eu tenho destacado o meu sujeito e parte do meu predicado. Observemos então a última letra, né? E ela aí é a correta. Os sonhos de um jovem não podem morrer no trânsito. O que não pode morrer no trânsito? Os sonhos de um jovem, tá certo? Então, a gente identifica aqui que a alternativa correta é a letra E, porque o sintagma os sonhos de um jovem, sintagma nominal, atua como o sujeito da nossa oração. Observemos, então, a próxima questão. As frases a seguir foram retiradas de campanhas de prevenção do trânsito. Olha só o comando, agora é um comando diferente. Identifique a que tem o predicado corretamente destacado. Então, observe aqui, letra A. A imprudência destrói os sonhos. O que se fala sobre a imprudência? Que ela destrói os sonhos. Pronto, já conseguimos aqui identificar que a letra A é a alternativa correta. As demais, embora tenham também termos destacados, não estão destacados corretamente, porque eu preciso identificar o meu predicado. Na letra B, por exemplo, eu teria de ter o verbo é destacado junto às outras palavras, não é? Na letra C, eu precisaria ter a partir do só destacado. Na letra D, eu precisaria ter a partir do não, né? Até o restante destacado para atuar aí como predicado. E na letra E, eu precisaria então ter a partir do não até o final da oração, para ter o sintagma atuando como predicado da oração. Vamos para a próxima questão. Campanhas de prevenção de acidente marcam Semana Nacional do Trânsito. Olha o comando, identifique qual alternativa apresenta o predicado da oração. Então, como que eu identifico o predicado? Primeiro, eu localizo na minha oração o verbo, né? E ao verbo marcar. Faço então a pergunta: o que é que marca a Semana Nacional do Trânsito? Campanhas de prevenção de acidente. Meu sujeito. Depois que eu identifico o meu sujeito, tudo o que me resta é o predicado. Portanto, a questão aqui correta, a alternativa é a letra B.
Identifique qual alternativa apresenta o predicado da oração. Portanto, letra B é a nossa alternativa correta. Pega teu caderno, faz as anotações necessárias que a gente vai precisar disso no retorno. Tá bem? Vamos para a próxima questão. Identifique qual alternativa apresenta a oração que apresenta o núcleo do sujeito corretamente destacado. Identifique qual alternativa apresenta a oração que apresenta o núcleo do sujeito corretamente destacado. Vamos aqui por etapas. Precisamos primeiro saber qual é o nosso sujeito para depois identificar qual é o núcleo. Lembrando que o núcleo é aquela palavrinha mais importante dentro de um sintagma, seja ele nominal ou verbal. Nesse caso, a gente está pensando aqui no nosso sintagma nominal que atua como sujeito. Então, vamos aqui questão a questão, identificando qual é o sujeito, para poder pensarmos se o termo destacado é o núcleo ou não é o núcleo. Então, veja só. A faixa de pedestre deve ser respeitada. O que deve ser respeitado, gente? A faixa de pedestre. Pronto, nosso sintagma nominal atuando como sujeito. Resta agora saber se de pedestre é o núcleo desse sintagma. E aí eu tenho certeza que você já disse, não, professor, não é o núcleo desse sintagma. Eu tenho como núcleo aqui a palavra faixa, a letra A como determinante desse núcleo, e de pedestre também, uma locução adjetiva, não é? Que está caracterizando faixa. Então, essa alternativa não é a correta, porque o termo destacado não é o núcleo do nosso sintagma nominal. Letra B. A dengue pode acabar com a sua saúde. O que é que pode acabar com a sua saúde? A dengue, né? Nosso sintagma nominal que atua como sujeito. E eu tenho logo em seguida destacada a palavra dengue. E eu chego à conclusão de que dengue é o núcleo do sintagma nominal, porque aqui eu tenho um artigo que determina esse núcleo. Então, aqui a letra B está corretamente destacada, né? Nós temos somente isso, temos somente uma alternativa, né? Identifique qual a alternativa. Letra C. Meu irmão e seus amigos saíram de bicicleta. Quem foi que saiu de bicicleta? Meu irmão e meus amigos. O meu sujeito, então, aqui ele é composto, eu tenho dois núcleos e aqui somente um núcleo está destacado. Portanto, essa alternativa também não é a correta. Deveriam estar destacados aqui, para essa alternativa ser correta, irmãos e amigos. Letra D. Entre o piano e o violão, meu irmão decidiu por este. Observe, talvez você tenha se confundido ou tenha pensado aqui, professor, mas eu tenho duas palavras ali destacadas que são substantivos, mas você precisa entender qual é o núcleo do sintagma nominal que está atuando como sujeito. Então, observe que dessa oração, o nosso sujeito é meu irmão, ok? E o nosso predicado é decidiu por este, entre o piano e o violão. Portanto, o núcleo do sintagma nominal atuando como sujeito é irmão e não piano e violão. Tranquilo? Por que não é também a letra E? Muitos amigos de infância vieram à festa do meu aniversário. Quem foi que veio à festa do meu aniversário? Muitos amigos de infância. Qual é o nosso núcleo? Muitos. De infância, na verdade, é uma locução adjetiva que caracteriza quem são esses amigos. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Veja só, leia comigo. Marque as alternativas que apresentam as informações corretas referentes às orações. Então, eu tenho aqui as duas orações. Eu e meu primo jogamos online todas as tardes. E logo em seguida eu tenho, no domingo, nosso amigo João amanheceu com febre. Deixa eu só beber um pouquinho de água e a gente vai fazer primeiro a análise dessa questão na lousa para podermos então marcar a alternativa correta. Então vamos colocar aqui a primeira oração. Eu e meu primo jogamos
online todas as tardes. E a nossa segunda, no domingo, uma informação de tempo. No domingo, nosso amigo João amanheceu com febre. Vamos então aqui, gente, identificar o nosso sujeito, o nosso predicado, o núcleo do nosso sujeito, o núcleo do nosso predicado, as palavras que acompanham o núcleo do nosso sintagma nominal e assim por diante. Então, na primeira oração, eu e meu primo jogamos online todas as tardes. Quem é que joga online todas as tardes? Eu e meu primo. Logo, eu tenho o meu sujeito. Tranquilo? Agora, vamos lembrar um pouquinho da classificação do nosso sujeito. Aqui eu tenho um sujeito composto. E esse sujeito composto, ele se dá quando há dois núcleos ou mais. Então, eu tenho eu como núcleo e também meu. Tranquilo? Opa, desculpa, gente. Não é simplesmente eu e meu, tá? Eu e meu primo. Eu e meu primo. Logo, é um sujeito composto, continua sendo sujeito composto, sem problema nenhum. Só que o núcleo é eu e primo. Meu é apenas o pronome possessivo que acompanha aí o núcleo do sintagma nominal, tá bom? Logo em seguida, o que nos resta é o predicado. Como nós estamos trabalhando com sintagma verbal, atuando como predicado da oração, a gente percebe então que o núcleo desse sintagma é o verbo jogamos, tranquilo? Vamos então para a nossa segunda oração, para a análise dela. Observe o seguinte: no domingo, nosso amigo João amanheceu com febre. Veja bem, quem é o nosso sujeito? Quem foi que amanheceu com febre? O nosso amigo João. Tranquilo? Então você observa que aqui nós temos o sujeito, certo? E esse sujeito é um sujeito simples, porque nós temos apenas um núcleo, ok? Que no caso seria amigo. Lembre-se aqui que João não atua como núcleo, por quê? Porque João especifica qual é o amigo, tranquilo? Logo em seguida, o que nos resta desde amanheceu até com febre, e devemos considerar também o no domingo, é o nosso predicado. Por que no domingo faz parte do nosso predicado? Porque, mais uma vez, nós já chegamos à conclusão de que depois que eu consigo identificar o meu sujeito, certo? Tudo o que me resta é o predicado. Então, eu tenho nosso amigo João como o nosso sujeito e, portanto, o que nos restou, João amanheceu com febre no domingo, é o nosso predicado, beleza? Tendo feito toda essa análise, é o momento, então, de nós nos voltarmos para as alternativas e verificarmos aqui quais as que estão corretas. Quais por conta do comando, viu? Marque as alternativas. É sempre muito importante, no momento de realizar a sua atividade, a sua avaliação, você se ligar, você se atentar no comando. Porque muitas vezes o que nos acontece? A gente observa a questão de modo muito superficial. Aqui está pedindo que nós marquemos as alternativas e aí naquela ansiedade de resolução da atividade a gente marca apenas uma. Então, por isso que é importante você se atentar aqui ao comando. Então, vamos lá. Na primeira oração, o sujeito é eu. Na segunda, o sujeito é João. Não. Na primeira oração, o sujeito é eu e meu amigo, eu e meu primo. Na segunda, o sujeito é nosso amigo João. Portanto, essa não é a alternativa correta.
Na primeira oração, o predicado é jogamos. Na segunda, o predicado é amanheceu. Não, o que nós temos aqui é que na primeira oração e na segunda oração, os núcleos são os verbos e, portanto, seriam jogamos e amanheceu. Mas não está perguntando aqui, na verdade, né, a alternativa não está se referindo ao núcleo do predicado verbal. Ela está se referindo ao predicado completo. Na primeira oração, o sujeito é eu e meus primos, beleza? Aí a gente só tem uma diferençazinha de plural e singular, mas não vai interferir aqui na resolução da nossa atividade. E na segunda, o sujeito é nosso amigo João. Ponto, perfeito. Segundo a análise que nós acabamos de realizar aqui na lousa, então essa alternativa é uma das alternativas corretas. Na primeira oração, o sujeito é composto. E na segunda, o sujeito é composto também. Não, está parcialmente correta essa alternativa, mas não é correta. Na primeira oração, de fato, o nosso sujeito é composto, como nós já analisamos. No entanto, na segunda não, é um sujeito simples, porque eu tenho um único núcleo. Letra E, então. Na primeira oração, o sujeito é composto e na segunda, o sujeito é simples. Perfeito, ótimo. Então, nós temos como alternativas corretas aqui a letra C, não é? E a letra E. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Identifique as frases em que a pontuação foi usada corretamente considerando a estrutura básica da oração. Esse é o momento, então, que a gente tem que verificar aqui como que essa oração está estruturada a partir de uma ordem básica, a partir de uma ordem direta, e se há aí alguma interferência nesse processo. E aí você deve estar se lembrando de que nós vimos a pontuação, sujeito e predicado, e pontuação também verbo e complemento. Então é muito importante que você se atente a essas informações para poder responder a essa questão. Então vem comigo aqui na lousa rapidinho para a gente observar algumas particularidades dessa questão de pontuação entre o sujeito e o predicado e entre o nosso verbo e o nosso complemento. Então vem aqui comigo rapidinho. Deixa eu apagar aqui. E eu já vou, adiantando o conceito básico que nós devemos compreender. Não há entre o nosso sujeito e o nosso predicado nenhuma vírgula, porque eles estabelecem uma relação direta entre si. Então, se eu, porventura, colocar uma vírgula entre o meu sujeito e o meu predicado, eu estou quebrando, Estou aqui quebrando a relação existente entre eles. Por exemplo, veja só, se eu dissesse Maria e Pedro fizeram as atividades. Vamos primeiro buscar entender qual é o nosso sujeito e qual é o nosso predicado. Tá na dúvida sobre quem é o teu sujeito? Localiza o verbo e faz a pergunta para ele. Quem que fez as atividades? Maria e Pedro. Nosso sujeito, então, é um sujeito composto. Composto porque nós temos dois núcleos. Então, Maria é o primeiro núcleo, Pedro é o segundo núcleo. E o que nos resta, então, fizeram as atividades é o nosso predicado. Como nós estamos estudando o predicado verbal, compreendemos, então, que o verbo fazer é o núcleo desse predicado. Mas, até o momento, você verificou aqui algum probleminha na estrutura dessa oração? Eu espero que sim. Por conta de quê? Nós temos aqui uma vírgula. E essa vírgula, ela está colocada no lugar errado. Na verdade, ela não deveria existir dentro desse contexto. Por que que não? Porque eu tenho o meu sujeito e eu tenho o meu predicado colocados aqui lado a lado.
E esses dois termos da oração, eles estabelecem uma relação direta entre si. Então, eles devem estar aqui sem nenhuma interrupção. Quando eu coloco essa vírgula, é como se de fato eu estivesse separando esses dois elementos, tá bem? E aí eu quebro a relação direta existente entre eles. Portanto, o emprego dessa vírgula, ele está errado, beleza? Isso vai acontecer também em relação ao nosso verbo e ao nosso complemento. Mais uma vez, esses dois termos estabelecem também uma relação direta entre si. Então, vamos pensar aqui numa outra atividade. João comeu o bolo. Quem que comeu o bolo? João. Portanto, nós temos aqui o nosso sujeito. Predicado é o que nos resta, comeu o bolo. Considerando que estamos trabalhando predicado verbal, portanto, o nosso núcleo é comeu. Só que entre o verbo e o complemento há um elemento que está quebrando a relação existente entre eles. E aí a gente consegue identificar que essa vírgula também está colocada no lugar errado. Porque quem come, come algo sem nenhuma interrupção entre eles. Tranquilo? Então a gente vai voltar aqui para a nossa questão e buscar verificar o que nos acontece em relação a cada alternativa dessa. Identifique as frases em que a pontuação foi usada corretamente, considerando a estrutura básica da oração. Todos os domingos, eu e minha família nos reunimos. O que nós temos? Nós temos o nosso sujeito, eu e minha família, e temos o nosso predicado, nos reunimos todos os domingos. Aqui eu não tenho nenhum problema em relação a minha vírgula, por quê? Porque eu estou isolando um termo. Eu estou colocando uma locução adverbial, no início da minha oração e, portanto, eu posso isolá-la aqui com a vírgula. Eu tenho o meu sujeito, eu e minha família, e o nosso predicado, nos reunimos unidinhos, sem nada que possa interromper aqui essa estrutura básica da oração. Portanto, essa é uma das alternativas que estão corretas. Entregaremos as flores na igreja amanhã cedo. Quem é que vai entregar? Nós, o nosso sujeito está oculto. O que nós vamos entregar? As flores. Onde? Na igreja. Quando? Amanhã cedo. Então, a gente observa também aqui que não há nenhum erro, de pontuação em relação à estrutura básica dessa frase. Foram pintados de branco todos os cômodos da casa. Observa que aqui a gente tem uma modificação da estrutura. Eu sei que nós todos, falantes de língua portuguesa, estamos acostumados a uma ordem direta. O que isso significa? Que eu tenho o meu sujeito primeiro e depois o meu predicado. Então eu tenho que, dentro dessa estrutura aqui, verificar qual é o meu sujeito e qual é o meu predicado. Vamos então fazer a pergunta. O que foi pintado de branco? Todos os cômodos da casa. Observe, o teu sujeito então é todos os cômodos da casa e o teu predicado é foram pintados de branco. Qual é o problema existente nessa estrutura? A vírgula, tá? Independentemente da ordem desses termos aqui, eles não podem estar separados por vírgula. Então a gente tem essa questão como errada. Por quê? Porque a vírgula está separando o sujeito do predicado. Letra D. O palestrante pediu a atenção dos ouvintes. Observe, qual é o teu sujeito? O palestrante. Predicado, pediu atenção aos ouvintes. Então, entre o meu sujeito e o meu predicado, não há nenhum problema. No entanto, há um problema aqui em relação ao teu verbo e ao teu complemento. Quem pede, pede alguma coisa. E aqui nós temos uma vírgula separando o teu complemento do verbo. Tranquilo? Então, essa alternativa também estaria errada. As pessoas quase não enxergavam o barco. A mesma questão da alternativa anterior. Eu preciso aqui verificar que o meu verbo enxergar está separado do complemento, que é o barco.
Portanto, recapitulando, nós temos aqui como alternativas corretas, não é? As letras A e B. Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Fazer aqui a resolução da atividade. Mais uma vez, o enunciado pede: identifique as frases em que a pontuação não foi usada corretamente, considerando então a estrutura básica. Estas flores só florescem em outubro. Qual é o nosso sujeito? Estas flores. Qual é o nosso predicado? Só florescem em outubro. Entre esse sujeito e esse predicado não há problema nenhum em relação à pontuação. Portanto, essa é uma alternativa correta. Ontem, Luísa comprou um carro novo. Professor, calma aí, que agora o negócio pegou. Eu já tenho uma vírgula ali. Mas lembra da resolução da atividade anterior. Eu tenho aqui um advérbio de tempo e esse advérbio ele pode estar ou não isolado por vírgula, ok? Até porque ele pode transitar tranquilamente dentro da oração. Eu poderia dizer: Luísa, vírgula, ontem, vírgula, comprou um carro novo. Eu poderia dizer: Luísa comprou um carro novo ontem, tá? Então, o advérbio tem aí essa particularidade de poder também caminhar dentro da oração e poder também estar entre vírgulas, que é uma informação a mais acrescentada aí à tua oração. Esses dois jogos não conheço. Veja, nós temos aqui uma estrutura também diferente, tá? Primeiro, identificar o nosso sujeito. Quem que não conhece? Eu. Nosso sujeito está aqui, oculto, mas está. Eu não conheço. Tranquilo? Qual é o nosso, então, complemento do verbo? Isso, nosso complemento do verbo. Esses dois jogos. Mas observe que entre o complemento, o verbo e o complemento, há uma vírgula que não deveria existir. Então, a nossa estrutura aqui está quebrada. Eu tenho que considerar, então, que para ela estar correta, essa vírgula não deveria existir aqui. Diria, então, esses dois jogos não conheço. Tranquilo? Letra D. Discordo totalmente de você. Não há nenhum problema em relação a essa estrutura. Temos aqui, então, correta. Eu preciso te contar alguma coisa. Lembra do que nós dissemos? Sujeito e predicado não podem ser separados por vírgula. Não podem ser separados por vírgula porque eles estabelecem uma relação direta entre si. Quando eu coloco uma vírgula entre o meu sujeito e o meu predicado, eu estou quebrando isso. Isso, então, não deve existir. Tranquilo? Vamos, então, para a nossa próxima questão para identificarmos mais algum problema ou acerto. Vejamos aqui, então. Identifique as frases em que a pontuação não foi usada corretamente, considerando a estrutura básica da oração. Observe que o comando é o mesmo. Eu preciso, então, aqui verificar sujeito, predicado, verbo e complemento, para só, então, dizer se há problema ou não. Educação e saúde, no Brasil, são as mais prejudicadas. Professor, eu tenho um problema aí. O senhor disse que não pode haver entre o sujeito e o predicado, vírgula, mas aqui há. Então, vamos para a lousa para a gente verificar essa frase em específico. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho a estrutura educação e saúde. Onde que é? No Brasil. São as mais prejudicadas. E a gente sabe disso, né? Infelizmente. São as mais prejudicadas. Pronto. Vamos, então, analisar a estrutura básica dessa oração. Cadê o nosso sujeito? O que é mais prejudicado? Educação e saúde. Pronto, identifiquei o meu sujeito. Consigo dizer que esse sujeito é um sujeito composto porque eu tenho dois núcleos, educação e saúde.
O que nos restou, então, foi o nosso predicado. No Brasil, são as mais prejudicadas. É o nosso predicado e como estamos observando o predicado verbal, entendemos que o núcleo, então, né, na verdade, não. Nós temos aqui um verbo de ligação e quando há um verbo de ligação, a gente não tem como núcleo o verbo, tá? Nós temos como núcleo o adjetivo, a palavra que está caracterizando o nosso sujeito. Portanto, como ainda não avançamos nos demais tipos de predicado, que são o nominal e verbo nominal, a gente vai optar por dizer o seguinte, que nós temos então somente predicado, tá bem? Mas não se preocupe, isso não vai ser requerido de você imediatamente, tá? A gente vai avançar no conteúdo à medida que as aulas também vão avançando. Perfeito. Mas o que está nos pegando aqui é o fato de eu ter entre esse sujeito e esse predicado, não é? Aqui, uma informação intercalada, ok? Que é no Brasil, indicando então um advérbio de lugar. Tenho certeza que você deve estar lembrado aí de que nós tratamos sobre isso. Então, quando há uma informação intercalada, quando essa informação aparece na oração e ela se localiza entre o sujeito e o predicado, eu preciso isolar essa informação entre vírgulas. E é por isso, então, que a nossa locução adverbial de lugar aqui está entre vírgulas. Tranquilo? Vamos então aqui em relação à primeira alternativa, que é educação e saúde no Brasil são as mais prejudicadas, a gente não tem problema nenhum quanto à pontuação. Vamos observar, portanto, a alternativa B. Os amigos João, Luiz e Paulo são inseparáveis. Os amigos João, Luiz e Paulo são inseparáveis. Observe, essa segunda vírgula aqui, ela está colocada de modo inadequado, ok? Porque eu tenho o sujeito, qual é o sujeito? Os amigos, João, Luiz e Paulo. Ponto. No entanto, essa vírgula está separando o predicado desse sujeito. Observe que essa primeira vírgula está servindo somente para enumerar. Ela está colocando João, Luiz e depois a conjunção aditiva, somando mais uma informação que é Paulo. Tranquilo? Então, precisamos aqui entender que são inseparáveis é o nosso predicado e, portanto, a vírgula está usada de maneira inadequada. Letra C, rapidamente. A esperança é a última que morre. Qual é o sujeito? A esperança. Olha a nossa vírgula aqui, portanto, inadequadamente colocada, porque está separando sujeito de predicado. Este trabalho requer muito conhecimento. Mais uma vez, nós temos uma vírgula separando o sujeito, que é este trabalho, do nosso predicado requer muito conhecimento. A última alternativa também nos diz algo no sentido das anteriores. Eu, vírgula, preciso te contar uma coisa. O meu sujeito, que é eu, aqui separado do predicado, que é preciso te contar uma coisa. Tudo bem? Bom, por hoje é só, espero que você tenha aí, revisado esse conteúdo, verificado os momentos em que você acertou, os momentos em que você errou, que você tenha aproveitado para fazer aí as anotações em relação a esse conteúdo e eu te aguardo na próxima aula de resolução das nossas atividades. Tchau, tchau, gente, até mais!